Feliz sábado a todos os irmãos. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E uma curiosidade, né, que toda vez que eu sempre fico na dúvida sobre o que pregar, qual o tema, o que falar, né? E é engraçado que sempre quando eu encontro algum tema, né, eu acredito que talvez os que costumam pregar também tenham essa sensação, é que primeiro a mensagem vem sempre pra gente, né? É uma coisa que muitas vezes a gente está passando, ou algumas reflexões que nós mesmos estamos fazendo, e aí quando a gente encontra a mensagem, eu vou falar sobre isso. E aí você fala, nossa, era o que eu precisava ouvir, era o que eu precisava estudar, era o que eu precisava entender. E foi o que aconteceu comigo mais uma vez, né? Porque isso sempre acontece, eu sempre fico na dúvida, e quando eu escolho o tema, eu falo, nossa, essa mensagem veio primeiro para mim. E eu espero do fundo do coração que essa mensagem também alcance de alguma forma vocês, né, que estão aí ouvindo. E a história que eu vou contar hoje, né, ela é uma história muito conhecida por vocês, né, é uma história que a gente aprende assim de quando a gente entra na igreja. E é uma história bem conturbada. Sempre quando eu estudo ela, eu acho assim que inicialmente, né, é uma história um pouco conturbada, porque Deus pede uma coisa, Deus fala uma coisa, mas é aquela coisa, né? O ser humano, ele nunca tem a paciência de esperar os planos de Deus e acaba tomando as suas próprias decisões. E antes de abrir as nossas Bíblias, eu convido vocês então a curvar a fronte e a gente vai fazer uma breve oração. Querido Pai que estás no céu, neste momento nós vamos abrir a Tua Santa Palavra. Pedimos o Teu Santo Espírito aqui, para que Ele me use, para levar a mensagem para cada um, e que o coração de cada um aqui esteja aberto para receber e entender o que o Senhor tem a dizer. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, abra suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 16. Não sei aqui quem já suspeitou da história, mas é a história de Abraão, né? É a história que a gente conhece sobre o pai da fé, sobre aquele que foi capaz de oferecer o seu filho como sacrifício, né? E foi o que recebeu uma promessa, mas essa promessa demorou muito a se cumprir na vida dele. Mas o foco hoje não vai ser ele, tá? O foco, porque eu também gosto muito de pregar sobre mulheres, né? Eu acho que o último sermão que eu fiz foi sobre Eva. E hoje nós vamos falar sobre Agar, né? Essa é a principal aqui da nossa reflexão, e Sara. Então, lá no capítulo 16 de Gênesis, eu não sei se a Bíblia de vocês também, a minha é divididinha, né? Acho que a maioria é, e a minha tem logo aqui no começo já fala, Sarai e Agar. Então, o capítulo se trata, pelo menos inicialmente, sobre elas. E eu vou convidar vocês a fazerem a leitura até o versículo 13. Então começa assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, né? No caso ele não tinha mudado o nome ainda, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai, atendeu, né? Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. E Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais?
E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volte para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olheis eu neste lugar para onde que me vê? Então, é uma história muito conhecida, né? Nós sabemos que um dia Deus prometeu a Abraão uma grande nação. Sarai já estava idosa, né? E não conseguia dar filhos para Abraão. E aí, como a gente sempre faz, né? A gente não tem paciência, fez. Ela falou: olha, pega a minha serva e engravide ela, e assim nós vamos ter, né, uma grande nação. E Abraão, como um homem sábio que atende as pessoas, ele atendeu. Porém, quando Agar se viu grávida, ela começou a se achar, né? Agora eu sou a mãe, vou ser a mãe de uma grande nação, eu tenho um filho, Sara não tem. E aí Sara, né, se sentiu menosprezada por ela, né? Onde já se viu a minha serva que eu dei ali para o meu esposo poder ter uma grande nação, tá me desprezando? Como assim? E aí ela foi conversar com Abraão, né? Ele nem tinha culpa, porque quem deu a ideia, assim meu marido fala, né? Você dá o problema, você dá a solução, você dá a sua opinião e eu só fico ouvindo. E foi o que Sara fez. Né? Sara deu a ideia para Abraão atendeu a ideia de Sara, depois deu um problema e ela foi lá reclamar com Abraão que a menina estava desprezando ela, olha só. Mas enfim, Abraão falou assim: olha, lava minhas mãos, a serva é sua, você pode fazer o que você quiser. E aí então Sara humilha Agar se chateia, né? Porque uma mulher gestante, gente, ela é muito fácil ser chateada. E eu imagino que não deve ter sido uma coisa muito de leve, né? Sara deve ter descascado o milho, né? E aí falou um monte de coisa e Agar foi embora, fugiu de Sara, mas o anjo de Deus pediu para que ela voltasse. Mas porque Deus tinha planos para a vida dela. E interessante que Deus ali, né? Que o anjo do Senhor promete então para Agar que ela, né, que o filho dela seria também pai de uma grande nação, que dela sairia uma grande nação. E aí ele fala lá no versículo 12, né, que ele seria como um jumento selvagem, a sua mão seria contra todos e a mão de todos contra ele. E aí então, depois dessa briga, a gente pode passar aí por alguns capítulos, né, no capítulo 17, capítulo 18, depois vem Ló, depois vem Sodoma e Gomorra, vem um monte de coisa. Aí no capítulo 21 chega então, né, o nascimento de Isaac. Então Ismael nasceu, já estava crescendo. Aí o anjo do Senhor aparece para Sara, fala: olha, Sara, você vai ser mãe. E Sara ri, né? Mas aí depois ela vê que de fato ela seria mãe e Isaac nasce. E aí então aconteceu que no versículo 21, no capítulo 21, no versículo 8, né, a história conta assim: que Isaac cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, né? Eu acho que era uma fase ali, ele terminou uma fase, estava começando outra, e Abraão comemorou. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho,
porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho. Então, ela se incomodou ali. Não sei qual foi a postura, né, de Ismael naquele momento, mas aquilo ali incomodou Sara. E aí ela foi lá e falou: não aguento mais, sabe assim? Pode mandar ele embora, rejeita, ele não vai ser herdeiro do meu filho, né? Sou até um pouco egoísta quando a gente lê esse versículo, né? E aí, no versículo 11, continuando, né? A Bíblia fala: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Afinal, Ismael era filho de Abraão e ele também o amava. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele seu descendente. Então Deus falou: atende o que Sara está te pedindo. Afinal, o filho, né, que eu te prometi realmente é o filho de Sara, né? Era Abraão. Ismael foi um erro de percurso. Então, no versículo 14 continua: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de dos arbustos. E afastando-se, foi sentar defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Bom, essa é a história de Agar. A Bíblia termina por aqui, né, de falar sobre ela. E as histórias da Bíblia não estão ali. Ela representa muitas pessoas que estão muitas vezes desesperadas, que olham para os seus problemas e não veem solução. No caso de Agar, o problema dela era o quê? A falta de água, né? A água havia se acabado. Mas talvez o meu problema seja outro, né? Seja uma cura que você está esperando, seja uma oportunidade, seja um emprego, seja uma esposa ou um esposo, seja um conflito familiar que você deseja resolver, problemas financeiros, pode ser vários os problemas. O de Agar era água, mas o seu e o meu pode ser outras coisas. E a situação estava tão difícil para ela que ela não via solução. Ela pegou, né, andou, imagina, era todo um contexto ali. Não era só o fato dela estar no deserto, mas tudo que ela viveu, tudo que ela passou, coisas que talvez ela tenha ouvido, né? Porque a gente tende muitas vezes a olhar, né, ler uma história e ver assim, vilões e mocinhos, né? Dá até a impressão inicialmente que Agar é uma vilã porque ela despreza Sara, mas depois muda e Sara vira vilã porque manda Agar embora. Mas na verdade são histórias de seres humanos. Quantos aqui de nós não nos colocamos às vezes muito em posições de pessoas ruins, né? Porque lá de dentro a gente sabe que como existe o pecado, muitas vezes a gente tende a ser egoístas, né? Sermos maldosos. E então é uma história de seres humanos convivendo e tentando, né, sobreviver. E Agar então estava naquele momento triste porque ela foi rejeitada, ela foi mandada embora, ela estava com o seu filho no meio do deserto
não conseguia enxergar um lugar onde ela podia ir com o seu filho, a água havia acabado e ela não via solução. Nós podemos ficar semanas sem comer, porém sem água, no máximo 2 a 4 dias. E a água, ela compõe entre 40% a 80% do nosso peso corporal. Os nossos órgãos vitais, cérebro, fígado, coração, ele precisa de água, ele é composto por água. Então, sem água, essas funções vitais, né, que nos mantêm vivos, ela vai falhando, né? Esses dias eu estava conversando com uma moça e ela estava se preparando para um campeonato. E o campeonato, no meio campeonato, no caso, que ela iria participar, era aqueles campeonatos de fisiculturista que fala, né? Que é quando a pessoa treina, fica com um físico, né, bem forte, com determinados padrões ali que eles pedem, e aí ela vai se competir com outras moças ali, no caso também tem masculino, e aí eles mostram o seu físico e aí é avaliado. Mas para eles chegarem em determinado físico, existem vários processos, e um deles é a água. Inicialmente você começa tomando muita água, tipo coisa de 10 litros por dia, é muita água. Aí vai se tirando gradativamente essa água, até que no dia antes do campeonato você toma 300, 200 ml ou só molha a boca. E aí ela tava falando que eu via assim, ficava tudo meio turvo, meio apagado, meio, sabe, parecia que você tava pisando nas nuvens, sabe quando você tá meio, você não tá nem sabendo mais o que você tá fazendo, só porque o objetivo dela, o intuito dela era competir, né? E isso foi alguns dias, né? Ela foi diminuindo, aí ela chegou num grau que ela estava tomando pouca água e aí ela já estava passando mal por falta da água. Isso que ela nem ficou tantos dias em quantidade. Então você imagina, o corpo ele vai parando lentamente, o sangue vai ficando espesso e o seu coração, porque o sangue ele é líquido, certo? E o coração começa a ter dificuldade de bombear o sangue. E o que o sangue leva dentro do nosso corpo? O oxigênio. E ele passa por cada parte do seu corpo, pelo coração, pelo pulmão, por tudo ele passa, para poder oxigenar o seu corpo e você viver. E aí então Agar estava ali, naquele momento. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo ela tinha andado no deserto. Só que imagina, deserto, sol escaldante, muito calor, eles estavam andando, ou seja, existia ali um movimento, né, físico, um gasto energético, então estavam suando, perdendo líquido, e aí ela se viu naquele momento com sede. Alguém aqui já passou sede? Mas sim, passar sede mesmo, que você queria muito um copo d'água, aquela boca seca e não tinha água. Talvez aqui ninguém nunca tenha passado essa sensação. Eu não passei, mas eu imagino que deve ser muito ruim, porque às vezes num dia de calor é tão satisfatório você ir lá pegar um copo de água, você vira assim 500 ml numa pancada só, né? Porque você está com sede. E quando você está com sede, já é um sinal de desidratação. Então, os irmãos ali que não costumam beber água, tomem água, tá? De preferência, multiplica aí 1 litro para cada 20 quilos do seu corpo. Então, se você pesa aí 60 quilos, pode tomar 3 litros de água, que é o que o seu corpo necessita, tá? Então, Agar estava ali. Havia andado muito, havia se esforçado muito e não havia encontrado solução. Quantos de nós, em algum momento da vida, falam: nossa, mas eu me esforcei tanto, eu fiz tanto e eu não acho essa solução. E o que restava para ela naquele momento? Nada. Ela pegou Ismael, levou até embaixo de alguns arbustos, né, para proteger ele do sol, colocou ele ali. A Bíblia fala que ele era um menino, não fala a idade,
né? Mas eu imagino que não era já moço, né? Devia, sei lá, ter uns 10 anos, 8 anos. Colocou ele ali e ela andou uns 20 metros, né? 20, 30 metros para frente dele e sentou de costas para ele. Porque ela falou assim: eu não vejo morrer. Então, essa era a situação de Agar. Ela não via solução. Só lhe restava esperar que chegasse a morte. E aí no verso 17, vamos voltar lá. No verso 17, então, fala assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Aí eu fico imaginando, né? Que tens, Agar? Eu acho que Agar deve... Imagina o diálogo, né? Som. Imagina o diálogo. A Bíblia não fala, mas Deus pergunta: o que tens, Agar? E aí eu acho assim: o que tens? Olha meu filho lá debaixo da árvore, nós não temos água, eu fui chutado da minha casa, né? Pelo menos da onde eu morava, e aqui nós estamos. O que eu tenho? Por que eu estou chorando? Por que eu estou desesperada? Porque a Bíblia fala que ela levantou a voz e chorou. Então não era um chorinho assim, não, ela estava gritando, chorando. Imagine a conversa. E você? O que você tem? Por que você chora? Por que você está triste? Por que você anda estressado? Por que talvez você acaba perdendo a paciência com as pessoas que estão perto de você e acaba maltratando as outras pessoas? O que está passando pela sua vida? E Deus está te perguntando. E por que Ele pergunta? Porque Ele não sabe? É para você justamente saber onde você está e o que está acontecendo com você. E o mais interessante, no versículo 18, o que Deus fala para Agar? Ele fala assim: ergue-te. Talvez em outra versão fala assim: levanta-te. Então Deus, ele fala para você agir. Ele falou para Agar: agir, levanta-te, ergue-te, levanta-te, pega a mão do menino. Porque sentado e chorando, nada vai acontecer. Aquele dia que a esposa do pastor, né, pregou, ela falou assim sobre você chorar, mas continuar. E é o que a gente precisa fazer. Deus, ele entra com o impossível, né? Vocês já ouviram sobre isso também, né? Que existem ali, para um milagre acontecer, precisa de duas coisas, né? A vontade, né, a ação humana, junto com o poder de Deus. Então, se você não se levantar, e se você não andar, se você não fazer nada, só ficar chorando e se lamentando, nada vai acontecer na sua vida. Então, Deus falou: levanta-te e pega na mão do menino. Mas levantar para quê? Às vezes a gente está tão cansado e chateado com a situação, mas levantar para quê? Mas muitas vezes nós não devemos perguntar o para quê e o porquê para Deus, mas simplesmente continuar, levantar e continuar. Um dia Jesus encontrou um paralítico que fazia 38 anos que ele não andava. E ele falou: levanta-te, pega a tua cama e anda. E se o paralítico tivesse então falasse: mas por que eu vou levantar? Para quê? Ele teria continuado sido paralítico para o resto da vida. Não, ele levantou e andou. E assim são as coisas de Deus. Ele pode fazer, para duvida desse poder. E eu falo por mim, muitas vezes eu duvidei e eu duvido. Tento não fazer, mas muitas vezes a gente acaba duvidando do que Deus pode fazer por nós. E aí no versículo 18, né? Continuando, fala assim: ergue-te, né? Levanta o rapaz, segure pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. E aí, depois que ela tomou essa atitude, o que a Bíblia ainda fala, no versículo 19: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. O poço de água, ele estava ali. Na Bíblia não fala que Deus criou um poço de água,
abriu um buraco da terra, ou o poço caiu, não, choveu, não. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço de água. A solução sempre esteve ali para ela, mas ela não via. Por quê? Porque ela estava com os olhos cheios de lágrimas. A sua mente estava obscurecida, né? E ela não conseguia ver. Ela estava tão com os olhos vendados por conta do desespero que ela estava sentindo naquele momento, que ela não conseguia ver a solução. E muitas vezes, na hora do nervoso, na hora do desespero, na hora da tristeza, a gente olha e fala assim: nossa, mas não tem solução, a minha vida não vai melhorar, olha, é uma coisa atrás da outra, nossa, sempre esteve ali, só que ela estava tão desesperada que ela não via. E possivelmente a sua solução está ali também, está aí perto de você, e você não consegue enxergar, porque justamente você está cego pelos seus problemas, pelas suas preocupações. Eu não sei qual que é o seu problema. Pode ser que seja pequeno, mas pode ser que seja muito grande. Mas a solução já existe. E você tem que se achegar a Deus, assim como Agar chorou e clamou em voz alta. Nós também temos que nos achegar a Deus e falar com Deus. Já ouviram aquela expressão afogar-se num copo d'água? Já ouviu? Isso daí significa uma preocupação exacerbada. E sem Cristo, muitas vezes a gente acaba se afogando num copo d'água. Eu vejo minha mãe ela é uma pessoa muito ansiosa, fácil de se resolver, mas ela é tão ansiosa que um probleminha acaba virando um problemão, porque ela começa a tomar atitudes que não deveria. E aí, o que ia levar ela, se ela mantivesse a calma, né, e parasse, respirasse, né, se perguntasse, talvez orasse, o que levaria ela para mais perto da solução não acaba afastando mais, porque ela fica tão desesperada e tão ansiosa que acaba cometendo mais erros do que melhorando. E muitas vezes nós somos assim, esquecemos de orar a Deus, queremos resolver com as nossas próprias mãos, e aí a gente acaba se atolando ainda mais ao invés de sair do buraco. E acabamos nos afogando num copo d'água. A solução existe. O poço que você está procurando, possivelmente ele está aí, perto de você. Mas você precisa abrir os olhos. E como você vai abrir os olhos? Deus pode abrir os seus olhos para a sua solução. Existem duas formas de Deus trabalhar com milagres. Existem os milagres naturais e existem os milagres sobrenaturais, que é quando Deus rompe as barreiras das leis naturais. Por exemplo, eu estou aqui, né, com o microfone na mão, e nós conhecemos uma lei natural que é da gravidade, né? A gravidade, ela puxa a gente para o centro da Terra. Então, por isso que nós estamos aqui e a gente não cai, né? Afinal, nós estamos suspensos de alguma forma. Se eu soltar esse microfone e cair, essa é uma lei natural. Mas se eu soltar esse microfone e ele começar a voar, isso é sobrenatural, né? Um corpo que estava 4 dias já enterrado, sepultado, e Jesus manda, venha para fora, e ele se restaura e sai perfeito, isso é sobrenatural. Um aleijado que fazia 38 anos que não andava e de repente se levanta e começa a andar, isso é sobrenatural. Ele não muda. Esse Deus lá de antigamente, que abriu o mar, né, que andava com uma nuvem de fogo em cima para aquecer os seus filhos, e de dia uma nuvem para proteger do sol, e que mandava maná, e que fez paralíticos andarem, fez cegos enxergarem. Esse mesmo Deus, ele é o Deus de hoje. Só que muitas vezes nós esquecemos disso. Os milagres divinos, que é esses milagres sobrenaturais, eles não são constantes. E eles acontecem quando Deus quer, com quem Ele quer e por que Ele quer. A Bíblia fala que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Então, para Deus não existe diferença de mim, de você que está aqui na igreja, que tem uma vida, de pessoas que estão lá no mundo e muitas vezes perdidas e tendo
atitudes horrendas, né? A gente não se diferencia deles. Deus ama e Deus olha a gente com o mesmo amor. Então, quando às vezes acontece, né? Ai, mas isso é injusto. Deus salva um e Deus não salva o outro. Um carro, o cara bêbado viveu e o cara que estava certo ali morreu. Isso é injusto. Mas quantos cadáveres existiam no tempo de Cristo? E quantos ele ressuscitou? A Bíblia relata 3. Existem versículos que Jesus fez, não ia caber, né? Porém a Bíblia cita 3 que Jesus ressuscitou. Quantos leprosos existiam no tempo de Jesus? Milhares. E quantos Jesus curou? A Bíblia fala de 20. Quantos paralíticos e quantos Jesus fez voltar a andar? A Bíblia cita 4. E os outros? Não existia um monte naquela época? Exatamente. Jesus não ia ressuscitar todos. E Deus não vai ressuscitar todos. Deus não vai curar a todos. E uma vez eu ouvi isso e eu nunca vou esquecer. Um dia um pastor, eu não lembro qual, não acho que foi o pastor Luiz Gonçalves, ele falou assim: o céu não é aqui. Se Jesus curar, sarar e todo mundo, por que você vai almejar o céu? Por que não vai existir morte, tristeza ou dor, se aqui já está acontecendo isso? Então não é o objetivo, não nesse momento, tá? De Deus ressuscitar a todos, sarar a todos. Por quê? Milagres divinos acontecem quando Deus quer, com quem Ele quer, porque Ele quer. E isso é ocasional. Não é sempre. Possivelmente tem um objetivo, né? Assim como também não esqueço do sermão da Tatiana, né? A esposa do pastor, que ela falou assim: nossa, por que eu fui atropelar aquela mulher? E aí depois de muitos anos, a família toda tinha se convertido, tinha conhecido a Deus. Interessante, né? Então, todos os milagres de Deus têm um objetivo. E os milagres naturais? Todos os dias com você e comigo. Esses dias eu estava estudando, né? Eu estou dando aula de... Não sou formada, mas estou dando aula de biologia para o ensino médio. E aí eu comecei a trabalhar um tema com eles que é difícil para mim, né? Genética. E eu tive que começar a estudar. E aí, né, tava lendo lá, né, como que é, e aí fala, né, dos cromossomos, né, que o homem, ele dá 50% e a mulher 50%. O ser humano, para ser formado, ele precisa de 46 cromossomos, né, 23 pares. E metade do homem, metade é da mulher. Um completa o outro. E aí quando, né, o espermatozoide encontra o óvulo, aí acontece, né, esqueci a palavra, mas as células vão se dividindo e aí os cromossomos vão se unir, eles se unem, né, para formar o DNA. E aí esses parezinhos, eles definem a genética. E é dali que você parece com o seu pai, com a sua mãe, né, que você pega algumas características, né, por conta disso. E aí, quando falam, então, um parzinho, pode acontecer da criança vir com uma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down. Um parzinho, né? É um parzinho. Aí olha aqui ao redor, todos nós temos os 23 pares, os 46 cromossomos, todos aqui saudáveis. Não que uma pessoa com síndrome de Down não seja saudável, mas faltou um ali, né, pra gente. E aí, vocês são um milagre natural. Quantos milhões, né, de espermatozoides ali tem? E aí, um fecunda o óvulo da mulher. E você é um milagre, gente. Imagina, é tanto. E é um. E o único que formou você, me formou. Então, isso daí é incrível. Você começa a estudar e assim você fala, como, né? Como pode ser tão perfeito? A formação,
a passagem das características genéticas, físicas, né? E não só isso, você está respirando, você tem o ar todos os dias, você enxerga. A complexidade do olho, se você pega para estudar, gente, você fala assim, cara, e o nosso olho, né? Claro que vai passando tempo devido ao pecado, alguns começam, né, a ter dificuldade para enxergar, né? Tem alguns problemas visuais, mas enfim, nós somos milagres naturais a cada dia. Então, nós temos que aprender a olhar cada dia como uma grande oportunidade. Os milagres naturais acontecem com todos e pode acontecer para você também. Às vezes a solução está ali do seu lado e você não está enxergando. Peça para que Deus abra os seus olhos. E para terminar, eu queria contar uma história. E esse sermão que eu peguei, ele é um sermão do pastor Bullion, né? E ele conta que um dia ele ia pregar, né, numa cidade, num ginásio, para milhares de pessoas. E antes dele entrar, né, um dos organizadores ali chegou e falou assim, olha pastor, lembra que eu tinha falado de uma pessoa que queria falar com o senhor, né? Essa pessoa ajudou com 50 mil reais pra gente alugar esse ginásio para o senhor estar pregando, e essa pessoa queria ter um momento com o senhor. O senhor poderia falar com ela? Aí ele atendeu, né? E aí então essa pessoa foi levada, né? Era uma mulher, foi levada lá até onde ele estava, se preparando, né, para ir pregar. E a pessoa o cumprimentou e ele viu que a pessoa estava meio assim com os olhos marejados de lágrima, né? E falou assim, olha pastor, a história que eu tenho para contar para o senhor, ela é muito triste, porém ela é uma história assim de transformação. E ela começou a contar que quando ela era jovem, novinha, ela terminou, né, o ensino médio e o sonho dela era fazer arquitetura. E ela morava no interior e ela foi para a capital para poder fazer essa faculdade. E aí no meio, né, do curso dela, acho que no segundo ano da faculdade, o pai morreu. E aí então ela se viu numa situação de escassez, de necessidade, porque a faculdade era cara, né? Possivelmente era o pai dela que pagava as coisas, né, da faculdade para ela e a mantinha. E aí, de repente, ela se viu numa situação que ela já não tinha mais alguém para ajudá-la. E aí ela começou a trabalhar para poder pagar os seus estudos. Porém, o que ela recebeu... E ela começou a viver assim numa bola de neve, sabe? Numa dificuldade financeira ali. E aí... Um dia, né, ela servia mesas, né? Um dia ela estava servindo, já estava no final do expediente, e um homem chegou, né, deixou uma grande quantidade de dinheiro na mesa, sobre a mesa, e falou assim, olha, eu te espero lá fora. E quando ela viu, né, ela até se assustou, né, com a quantidade, porque para ela, não sei quanto que ela ganhava, mas para ela eu acho que era uma quantia razoável. E aí então ela foi e ela percebeu, né, qual que era a do homem, né? E ela viu na sua solução que talvez ali poderia ser a solução para ela pagar os seus estudos, né? Que era se prostituir. E aí ela começou a sair, né? Se prostituir. E só que ao mesmo tempo não era algo que ela gostava, não era algo que ela queria, afinal o sonho dela não era aquele. E aí então ela começou a se entorpecer para poder trabalhar. Então ela fazia uso de drogas, ela fazia uso de bebidas, né, alcoólicas, para poder se entorpecer e para poder tirar o dinheiro dela. Só que parece assim, então ela ganhou dinheiro e tal, não. Aquilo ali, aquela atitude, aquela decisão que ela tomou por conta própria só afastou mais ainda do seu objetivo. Porque eu não sei aqui quantos já teve alguém com vício dentro de casa, ou se já teve algum tipo de vício, e o vício de coisas, por exemplo, desses entorpecentes, eles só nos afastam ainda mais do nosso objetivo. E ela começou a se afastar cada vez mais, porque aí ela já não tinha, imagina, ela se drogava, ela bebia, e aí no outro dia você acha que ela tinha competência para estudar, abrir um livro, estudar? Não tinha.
E ela foi se afastando cada dia mais, e quando ela se lixou por todas as atitudes que ela tinha. Um dia, numa sexta-feira à noite, ela saiu com um homem desconhecido e depois já era madrugada, 1h da manhã, o homem já estava até dormindo, né, do lado dela ali, e ela não conseguia dormir, virava de um lado, virava para o outro, e aí ela resolveu ligar o rádio para ouvir alguma coisa. E aí deu certo dela sintonizar um sermão. E ela disse: pastor, o senhor estava pregando naquele sermão. E tudo que eu vivi, todas as minhas agonias, minhas tristezas, as minhas decisões erradas, tudo o senhor falou ali, parecia que o senhor estava falando diretamente para mim. E eu me perguntava naquela noite: quem é esse homem que me conhece assim? Ele falou assim: você é a coisa mais preciosa que Deus tem. Você é o ser mais precioso que Ele criou. E aquilo chamou a atenção dela, porque uma coisa que ela não se sentia era especial e preciosa. Ela se sentia, né, o mosquito do cocô do cavalo do bandido, sabe assim? Ela se sentia a pior pessoa. E aí ela ouviu todo aquele sermão bem baixinho, né, para não acordar a pessoa que estava do lado dela, e chorando. E aí no final do sermão, um outro homem falou assim: olha, hoje esse pastor estará em tal ginásio às 11 horas pregando. E ela falou: é para lá que eu vou. E aí então, pela manhã, né, quando o homem que ela estava acordou, falou assim: onde você quer que eu te deixe? Ela falou: me deixa no ginásio tal. E aí ela falou que ela chegou lá às 8 horas da manhã, 8 e pouco da manhã, não daria tempo dela voltar para casa, né? E aí ela falou assim que ela estava com as roupas que ela usava para trabalhar, que não era uma roupa adequada. E ela falou assim, que ela sentia muita vergonha, né, de entrar naquele lugar, do jeito que ela estava vestida, mas mesmo assim ela foi. Ela entrou, né, meio se escondendo, sentou atrás de uma coluna, assim, para ninguém poder vê-la, né? E lá esse sermão sobre Agar, esse sermão sobre não ver as soluções e Deus abrir os olhos de Agar, tudo foi esse sermão que o pastor pregou. E no final, quando ele fala: quem gostaria de vir até aqui, não sei o que, ela falou que levantou e foi a primeira que foi lá na frente. E aí lá ela aceitou a Jesus, ela entregou a sua vida para Jesus, e Deus então finalmente conseguiu mostrar a solução que ela não via. E aí, quando ela saiu daquele ginásio, ela via claramente o que ela tinha que fazer para se ver livre das drogas, se ver livre das bebidas e daquela vida que ela tinha, e voltar para o seu grande sonho, que era estudar. A história, né, desse sermão não conta como ela conseguiu tudo isso, mas que ela saiu, claro. E ela disse: pastor, eu vivi muitas coisas, mas quando eu voltei para a faculdade, um tempo depois, eu conheci um professor, e ele era viúvo. E a gente começou a conversar, nos apaixonamos, e ele decidiu, né, começamos a namorar, e então a gente se casou. E uma semana antes de se casar, ela falou assim: olha, eu não posso me casar com você sem antes contar como foi a minha vida. E ela contou tudo, né? Abriu todo o jogo, tudo que ela tinha vivido, tudo que ela tinha feito para aquele homem. E ele falou assim: olha, se Deus te aceitou, se Ele te perdoou, quem sou eu para não te aceitar? E eu te amo muito mais por você ter confiado em mim e dividido isso comigo. Então eles se casaram. E ela conta que ela também não pode ter filhos. E ele estava viúvo, esse professor, com um filhinho de 6 anos para criar. E imaginem que ele também estava vivendo talvez uma situação muito difícil sem enxergar a solução. E ela talvez tenha sido a solução da vida dele. Então Deus faz as coisas certinho. E aí então eles se casaram e ela falou: hoje eu sou formada em arquitetura, nós temos uma construtora, somos uma família feliz e uma família próspera. Deus nos abençoou. De tudo que ela tinha vivido, de todos os sofrimentos que ela tinha passado, talvez se sentindo suja, talvez se sentindo sozinha,
ela estava ali então agora, conversando com o pastor, e ela que tinha contribuído para que o pastor pudesse estar ali pregando, né, para tantas mil pessoas. Então, Deus fez um milagre na vida daquela moça. Mas não fez um milagre sobrenatural. Ele não fez cair nada do céu, não abriu o mar. Mas ele fez um milagre natural. Ele abriu os olhos dela e ela pôde ver a solução. Então, mais uma vez eu falo, se você está passando por uma dificuldade, não importa o que seja, às vezes não é tão grande, às vezes é mínima, às vezes é uma dúvida que você tem, há um desejo que você tem e não consegue alcançar, ou às vezes pode ser grande, né? Pode ser o que você mais busca com todo o seu coração e você não consegue alcançar. Saiba que Deus está ali e Ele também pergunta: o que você tem? Levanta-te, vá, e aí Ele vai abrir seus olhos e você vai conseguir uma solução. E mais uma vez, a solução de Deus muitas vezes não é a solução que nós queremos, né? Às vezes a gente quer um sim, mas às vezes a resposta de Deus é um não. E para tudo tem um propósito. Deus sabe o que é o melhor para você. E talvez Ele queira te ensinar algo nesse momento. Então, confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Que essa possa ser a nossa oração. E que neste momento, né, eu vou convidar o grupo de louvor. A gente vai cantar a música O Melhor Lugar do Mundo.
Querido Pai que estás no céu, realmente nós temos essa convicção que o melhor lugar do mundo é próximo de Ti, é aos Teus pés, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos achegarmos até a Ti através de Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, nos ajudar a enxergar a solução para cada problema de nossa vida, mas que o Senhor também nos ajude a descansar no Teu amor e no Teu cuidado, e ter a convicção que nós somos preciosos para Ti, e que se o Senhor cuida das aves do céu, dos lírios do campo, o Senhor também vai cuidar de nós. Que nós possamos ter essa confiança em Ti e aceitar os Seus planos para as nossas vidas. Fique conosco neste sábado, que ele seja abençoado. Fique com as famílias que estão precisando de Ti, que estão com problemas de saúde, financeiros, que o Senhor possa olhar com todo carinho e que o Senhor também possa nos capacitar para sermos luz para essas pessoas também. É isso que nós te pedimos, não porque há mérito em nós, mas em nome de Jesus. Amém.